pessoal, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Hoje o tema que iremos abordar é a cibersegurança para a alta gestão e quem vem participar do nosso bate-papo como nosso convidado é o André Antunes. O André atua em segurança da informação desde 98, teve a oportunidade aí de trabalhar em algumas linhas de defesa, né? Inclusive como arquiteto de segurança, líder de governança de segurança da informação, CISO, gerente de auditoria de cybersecurity, tecnologia também. O André também possui diversas certificações, né? E atualmente ele é gerente de auditoria interna no Banco Carrefour, né? Tem aqui uma excelente experiência. Então, André, com alguma experiência, inclusive, nós sabemos, né, o quanto é desafiante convencer a alta gestão a investir em cibersegurança. E eu vou pedir para você abordar esse tema, mas antes de você iniciar, eu vou pedir para você se apresentar aqui para quem está nos assistindo, né? E então iniciar a sua apresentação e seguindo aqui com o nosso bate-papo. André, então, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, né? Em nome do time da Bitensec, e pode iniciar. Boa tarde a todos. Tá realmente aí um momento bem especial estar com você, com a Jéssica, né? Como você comentou, a gente teve a oportunidade de trabalhar anteriormente juntos, né? E realmente foi uma experiência bem interessante. Bom, então eu vou falar um pouquinho, né, do André aí na área de cybersecurity, né? Eu trabalho com cyber desde aí de 98, né? Trabalhei por alguns anos ali na Embraer, né? Então lá fui analista de segurança sênior, depois fui para o time estratégico de tecnologia e segurança, né? Onde eu fui arquiteto, líder ali de governança de segurança da informação e tive à frente também de um programa global, né, sobre gestão de identidades. Até na época, nós tínhamos também uma unidade aí em Portugal, né, ficava em Évora, e tivemos bastante oportunidade de interagir, né, com o pessoal aí dessa unidade. Né. Na sequência, eu fui convidado, né, a assumir aí, como CISO, né, de uma empresa chamada CISA Trade, que é uma empresa de comércio exterior, por coincidência também de um português, né, seu Pargana, e hoje, né, atualmente, eu estou como gerente de auditoria de cybersecurity e tecnologia aqui no Banco Carrefour, né? Então, aqui, quando a gente pensa em instituição financeira, eu posso dizer, então, que eu tive a oportunidade de trabalhar nas 3 linhas de defesa, né? Então, na linha que faz a implementação do processo de segurança, na linha de risco e agora na auditoria, tá? A minha formação é em ciências da computação, né? E eu acredito bastante na questão de aprendizado contínuo, então investi aí em certificações, né, como do ISAC, DSC Square, né, a CISA, a CISP e outra já voltada para arquitetura de segurança, né? E atualmente eu curso um MBA em ciência de dados, né? Porque eu entendo que seja uma área extremamente relevante para nós aqui em segurança. Sobre André na vida pessoal, né? Sou pai do Vitor, um menino aí de 11 anos, né? Cultivo várias amizades aqui também com alguns profissionais, inclusive da área de segurança, né? E acredito bastante na questão aí do autoconhecimento, né? Como sou bem fã do Yuval Harari, né? Ele fala bastante sobre essa questão do hacking human being, né? Onde nos conhecemos melhor, nos evita realmente aí que a gente caia em algumas ciladas. Agora falando um pouquinho já, né, do tema que a gente vai estar discutindo, né? Quando a gente olha aqui contexto global de cybersecurity, né, a gente tem aí indicações, por exemplo, do Gartner Group, onde até 2025, né, cerca de 40% aí dos conselhos de administração, eles vão contar ali com um comitê dedicado para estar falando de cybersecurity. E também de profissionais que vão sentar nessas cadeiras, né? Então, tendo de lidar, né, com a alta administração da companhia. Quando a gente pensa também aqui, né, uma pesquisa que foi feita com os heads de auditoria e de diversas empresas pelo IA, né, o Instituto dos Auditores Internos, né, demonstra que o risco mais relevante ali para os heads de auditoria atualmente considerado é o risco de cybersecurity, né? E quando a gente olha também, né, a última pesquisa aí do Fórum Econômico Mundial também corrobora com essa visão, né, onde a gente vai ver que cybersecurity é aí um dos top 5, né? Mas, pois bem, então a gente sabe que são riscos extremamente relevantes, o tema está
tá em alta, né? A gente teve, está tendo, infelizmente ainda, alguns ataques direcionados aí de ransomware com relação a várias companhias, não só aqui do Brasil, mas é um cenário aí global, né? O crime organizado ele realmente está muito estruturado, né? E a gente, infelizmente, aí é uma área realmente que tem rendido muito aí para essas quadrilhas, né? Então, como abordar isso, né? Como falar de cibersegurança, né, em um contexto, né, onde os executivos eles têm uma série de outras prioridades, né? Então, quais dicas aí deixar? Eu vou começar falando um pouquinho, Flávio, aqui da nossa participação em comitês executivos na companhia, né? Então, as empresas, né, elas, por padrão, elas vão ter ali os seus comitês executivos. Então, tem as reuniões, por exemplo, de diretoria, aqui no banco a gente tem o comitê de risco integrado, o comitê de auditoria, né? E como, né, abordar esse tema, né? Muitas vezes a gente tem muito pouco tempo para falar nesses comitês, né? Então, a minha dica inicial seria, né? Se possível, né, é interessante participar inicialmente como ouvinte numa reunião como essa. Por quê? Porque você deve entender, né, qual que é a pegada da organização, né, como que é a cultura dessa empresa, para que você consiga, né, você consiga adaptar, né, o seu discurso, a sua abordagem a essa realidade. Isso aconteceu comigo, né, eu tive a oportunidade aqui no banco tá, de representar a área de auditoria em algumas dessas reuniões, né, e foi muito importante, né, inicialmente ali realmente começar como um ouvinte. Eu aprendi bastante, né, sobre como, né, que a dinâmica ocorre, né. E aí, assim, uma sugestão também seria utilizar sempre aí um approach, né, voltado à questão de risco, né. Então, quando nós formos abordar os riscos ali de cibersegurança, a gente precisa lembrar que os executivos ali, né, novamente, têm uma série de outras prioridades e geralmente vão estar bastante acostumados a tomar decisões baseados em termos como perda financeira, como risco de imagem, né. Então, é fundamental que nós consigamos atrelar, né, os nossos projetos com benefícios, né, com capabilities que demonstrem, né, que a empresa vai ter realmente aí algum benefício ali, ou uma redução de perda financeira, né, ou que realmente a gente vai estar conseguindo trazer aí algum benefício relevante. Então, posso citar como exemplo, né, num programa de gestão de identidades, né, como que você vai promover, né, ou facilitar processos de merge acquisitions, né, que é um item certamente que está, né, na pauta aí de muitos comitês aí das companhias, né? Então, como é que você pode impulsionar isso, né? Então, é um exemplo aí de como que a gente pode estar abordando, tá? É importante também, né, a gente ser bem direto, né? Fundamental aí nessas abordagens, né, nós sermos muito precisos. Por quê, né? Geralmente, né, se você pega uma pauta aí de um comitê como esse, você está falando de 5, 6, até um pouco mais, muitas vezes, de temas distintos que vão estar sendo abordados. Então, geralmente a gente vai ter muito pouco tempo. Então, existe claramente uma demanda reprimida, né, pelos profissionais ali de segurança, os gestores, por muitas vezes não ter o contato com esses comitês, né, mas aí não cair nessa armadilha de querer já nessa primeira interação já colocar todos os problemas. Então, leve no máximo 2 ou 3 itens, preocupações principais, foquem ali, sempre se coloquem, né, a empatia é fundamental aí, então, se coloque no lugar do executivo, né? Então, explique de uma maneira que seja realmente tangível, que a pessoa consiga compreender e deixe claro, né? Por que você está lá? Qual é o apoio requerido, né? Você precisa de orçamento, você precisa de apoio das áreas. Qual que é o teu intuito, né, de estar naquele comitê, né? É fundamental também, né, você não chegar nesses comitês com surpresas, né? Então, um alinhamento prévio com seus pares, com executivos de diferentes áreas, né, do conteúdo que você vai estar levando, também é fundamental, né? Essas reuniões, elas são reuniões importantes, de novo, né?
com um tempo extremamente reduzido. Então, a gestão do tempo, mais uma vez, é fundamental. Então, assim, a gente não deve se perder, né, muitas vezes se empolgando, né? Às vezes o tema gera um interesse, né, no comitê e a gente acaba se alongando de forma além do necessário. A gente precisa recordar que quando a gente faz isso e as pautas desses comitês são muito enxutas, né, que você realmente está impactando o tempo de um outro executivo, de uma outra pessoa que vai estar participando no comitê, né? Então, é fundamental aí a gente realmente ter esse respeito com todos. E uma sugestão também seria não tentar não deixar sua pauta aí, né, para o final, tá? Porque o final sempre é muito corrido e até um case que, né, o meu chefe, o Igor, deixa eu dar um abraço para ele, o Igor Gouveia, sempre compartilha, né? É que muitas vezes se você não tiver tempo hábil, né, para trazer um certo problema, muitas vezes é melhor não trazer. Porque se você explicar, né, de uma maneira que não fique clara, você realmente, né, pode gerar resultados aí totalmente inesperados e adversos, né, do que você gostaria de estar trazendo, tá? Então, falando aí dessa atuação inicial ali com relação a comitês, eu gostaria de deixar essas dicas, tá? Aí, Perfeito. Flávio, tem alguma Ô, uma André, pergunta? bom, eu sei que você também entende muito tecnicamente, né? A gente já trabalhou em alguns projetos mais técnicos e como é que a gente traduz tanto o tema técnico em uma linguagem clara, objetiva? Qual que é essa dica, né? Muito bom, excelente pergunta, né? É, acho que como gestor ali né, de segurança, uma coisa que eu aprendi é a importância das parcerias, né, na empresa, né? Então, quando a gente vai abordar, por exemplo, um tema ali de né, cybersecurity, vou citar um exemplo aqui, né, com um gestor, por exemplo, da área financeira, né? Então, você vai falar com o CFO da companhia. É fundamental que você se coloque, entre aspas, aí no lugar dele e você entenda, né, Flávio, qual que é a dor que essa pessoa está sentindo. Então, por exemplo, se eu for falar sobre gestão de identidades, né, com relação com o CFO, certamente um tema relevante vai ser um tema de segregação de função, né? Porque quando você olha para dentro, por exemplo, de um sistema ali de ERP, né, a gente sabe que esse conflito, né, esse problema de segregação, ele pode gerar fraudes, ele pode gerar sanções. A gente sabe que regulamentações aí como a SOX, né, vai estar olhando, né, aspectos como esse. Então, eu diria que é fundamental, né, conseguir fazer essa tradução do linguajar técnico, tendo a empatia, se colocando no lugar ali do executivo, né, para que a gente consiga fazer uma tradução. Outra sugestão, e assim, eu brinco até com os meus pares, né, que eu sofro isso também com relação a outras áreas, né, que são as tais das siglas, né. É interessante, a gente aprende que não é só a TI e a área de cybersecurity que vive de sigla, né? Tem várias outras áreas também que têm as suas siglas e eu posso confessar para você, sim, que as siglas, elas dificultam muitas vezes o entendimento, né? Porque você parte de um pressuposto que a pessoa domina, né, aquela sigla, né, a forma resumida de falar de um determinado tema, e isso não é verdade. Então, tente sempre ali ser o mais claro possível, né, no seu speech, evite aí essas siglas, né? E a outra dica também seria tentar, né, trazer e converter, né, esses exemplos fazendo as tais das analogias, né, com o dia a dia, né? Então, por exemplo, quando você vai falar ali tentando recordar aqui uma que eu tenha feito, que tenha sido Provavelmente legal, Rinfer. né? Quando a gente fala aí de proteção ali né, de senha e tudo mais, né? A importância de definição de uma boa senha e não compartilhamento, por exemplo, de credenciais, né? É, alguém hoje emprestaria, né, a senha do cartão de crédito e o cartão de crédito, né, para uma outra pessoa, né? Não, porque a pessoa vê que ali pode gerar riscos, né, e perdas financeiras diretas, né? Então, você conseguir trazer, né, vamos falar um pouco ali de segurança em perímetros.
pô, traz isso para a realidade do executivo. Ele geralmente vai morar ali num condomínio, num prédio, né? Onde você tem, né, pensando até um pouquinho em segurança física, fazendo esse paralelo, né, uma série aí de barreiras, né? Então, quando você consegue, né, traduzir, por exemplo, aí um firewall, né, num controle ali de perímetro físico, você pensa num guarda como que vai olhar um pouco, fazendo a parte de monitoração, às vezes como, né, um IDS, alguma coisa do gênero, isso vai facilitar muito a compreensão, né? Então, essas analogias, eu te diria que ajudam demais, cara. É bom, exatamente, né? Faz todo sentido, porque são temas muito complexos, né, André? Imagina, a gente fica usando muita sigla, né? E agora, principalmente com a lei, né? Com a lei aí de geral de proteção de dados, né? Você que é um gestor de auditoria, como é que tem contribuído aí para o seu dia a dia, né? Uma lei aí que Pô, acaba trazendo muitos benefícios para nós, né, André, como profissionais na área de cyber, né? Agora a gente tem uma lei a nosso favor, né? Não falamos mais de boas práticas, né? A gente fala agora sobre artigos, sobre multas. E como é que tem exato, contribuído? exato. É verdade, Flávio. Realmente aí a gente, né, a brincadeira que o pessoal gosta de fazer, né, de assentar, chamado a sentar na mesa dos adultos, né, para discutir realmente temas ali que vão gerar sanções, enfim. Aqui como área de auditoria, eu posso dizer que nós inserimos, né, nos nossos processos de auditoria, na nossa metodologia, questões específicas, né, relacionadas ali à privacidade de dados. Então, por exemplo, se eu for fazer uma auditoria num canal digital, né, hoje ali, eu vou realmente estar vendo questões como privacy, né, e security by design, eu vou entender se isso está sendo ali implementado né, nos projetos e vou dar visibilidade, né, disso para a alta gestão, tá? Com relação a regulamentações e leis, né, também vivi um pouquinho aí o outro lado, enquanto estava ali na CISA, né, que seria a implementação ali né, da LGPD, né, dos controles requeridos, né. No Brasil, eu não sei como é que é realmente em Portugal, mas existe muito aquela questão né, se a lei vai pegar ou não, né. E aí, quando a gente fala, né, está falando com executivos, é sempre importante a gente estar levando cenários, né? Porque eu vejo muitas vezes, né, vamos pensar aqui num profissional de segurança, né, que ele tem uma abordagem é, que vai trazer ali é, uma preocupação, né, de repente acima até do normal aí para o executivo, né? Se aquilo não se realizar, ou se a empresa fizer um investimento além do necessário, certamente ali ele será cobrado disso. E o contrário também é verdadeiro, né? Se realmente ali ele for displicente. Então, a minha recomendação em casos como esse, né, é sempre a gente estar trabalhando com os cenários, né? Então, mostrando o cenário mais provável, né, o quanto que a gente estaria falando de investimento, quais são controles chaves, quais são controles que a gente realmente não pode estar abrindo mão, aí o porquê. Isso aí seria fundamental, como você citou, né, cara? Agora a gente tem ao nosso lado, né, uma lei, né, que traz sanções importantes ali. E com isso, né, a gente realmente tem que estar realmente muito mais atento. Existe uma questão aí de responsabilidade que precisa ser compartilhada, né? É importante a gente sempre lembrar, né, que a responsabilidade sobre temas como esse, né, sobre temas como segurança da informação e privacidade de dados, ela não vai residir só na área de segurança da informação, né? Ela é uma área, ela vai permear toda a empresa, né? Então, por exemplo, as empresas hoje estão com a metodologia ágil, né? Posso dizer que, por exemplo, no banco, a gente pauta muito aí pela questão da agilidade. Então, como incorporar, né, a questão dos cuidados, né, com a questão de privacidade de dados e segurança? Na minha visão, a gente tem que, mais do que nunca, também parece um jargão, né, a questão de trazer o shift left de segurança e privacidade, né? Mas o que é isso na prática, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pensa vou falar aqui já talvez uma questão um pouco mais técnica, mas acho que vai dar para fazer um paralelo legal, né?
quando a gente pensa aí em desenvolvimento de sistemas, né? Então, todo sistema ele vai ter ali a sua necessidade de autenticação e autorização, certo? Então, se você, né, como área de segurança, consegue trabalhar em conjunto aí com a área de desenvolvimento da tua empresa, para validar aí uma biblioteca de autenticação e autorização, todo um processo, a questão de perfis, né, de roles que vão ser utilizadas para concessão de acesso aí nas aplicações, né? Você constrói, você valida esse framework. Todo novo processo de desenvolvimento ele já vai poder ser automaticamente plugado nesse framework, né? E você não vai ter aí uma necessidade de desenvolvimento, né? Por exemplo, de novas rotinas de autenticação e de autorização. Então, isso é um pouco falar de shift left. São esses building blocks, né? Esses blocos ali que a gente consegue trazer e que vão agilizar, por exemplo, né, nesse caso que eu citei aí, o processo de desenvolvimento. Então, como que em segurança, né, a gente pode pensar em outros blocos, né, que vão estar agilizando, né, e garantindo, por exemplo, que a gente vai estar seguindo a lei, né, a lei de privacidade, nos novos projetos. Tá? Aí eu diria que a gente tem uma oportunidade bem interessante, né, de realmente fazer a diferença. Acho que já passou o tempo, né, Flávio Não, e pode Jéssica, continuar, né? André. Pode continuar, André, não tem problema nenhum. Fica à vontade. Oi? Pode continuar, pode. Ah, desculpa, até é bom que tem os cortes aqui aí já. Não, pode. Fica tranquilo, André. Vai, Eu ia continua, porque comentar tá assim ficando que. bem interessante o tema aí que você está falando. Ah, beleza, está gostando, tá bom. Então, eu ia comentar que é bem importante, né, a gente lembrar que a era, né, da segurança da informação dos profissionais de segurança, que carregavam aquela bandeira do não, né, que Uhum. atrapalhava muitas vezes a implementação aí de soluções, né, que seriam relevantes para o negócio, ela já passou, né? Hoje, né, a gente tem que pensar na área de segurança e na área de privacidade de dados como áreas que vão é, suportar o negócio, reduzindo o risco, né, desses novos serviços, essas novas implementações, né, e como que a gente pode tornar então viável, né, que a empresa ela siga em frente, né, com aquele processo, com aquela iniciativa de negócio que é tão relevante, né? Ou ao menos, né, se a gente não realmente no limite a gente não conseguir trazer esses controles, que é o que a gente realmente tem que tentar buscar, né? Deixar claro qual é o risco, né? Porque minimamente a nossa função aqui como área né, de segurança, de auditoria e tudo mais, é deixar a alta administração ciente de quais riscos, né, que ela está comprando, e cada empresa vai ter o seu apetite de risco, né, vai ter aí o quanto que ela vai aceitar, né, de risco para seguir numa determinada estratégia, né, mas fundamental que a decisão seja uma decisão embasada, né, que não dá Exatamente. mais, né, Flávia, para estar falando ali de tomei essa decisão aqui, segui por esse caminho, mas você, como segurança da informação, não me sensibilizou de ter determinado risco e tudo mais. Então, acho que essa época também já passou. Eu queria aqui só fazer uma pergunta, já entrando aqui nessa linha, né, muito bem comentada aí pelo André. É assim, né, André, à medida que essas ameaças cibernéticas aí, têm se transformado e aumentado, né, como nós temos vistos, o impacto dos ataques cibernéticos aí e violações de dados evidencia a equipe, digamos que executiva, né? O que eu queria saber, assim, na sua visão, e experiência também, né, qual seria, assim, a sua recomendação para levar esse tema para alta gestão? Pensando aqui nesse equilíbrio aí de investimentos em cibersegurança. Abordar talvez a cibersegurança para alta gestão atualmente, né, seria um desafio hoje? Qual a sua visão, assim, ou até a sua recomendação? Perfeito, Jéssica. Eu volto novamente à questão aqui do approach de risco, né? Uhum. Então, geralmente quando a gente fala, né, precisamos rever um processo, precisamos comprar uma solução, pessoalmente, né, isso é uma coisa que eu aprendi aqui na minha experiência, na minha carreira, a gente nunca deveria começar por comprar uma solução, né? A gente deveria sempre estar falando em maturidade de processo, né?
para depois a gente estar falando de investimento aí em soluções, ou senão a gente traz dois problemas para casa, né? Que a gente tem ali o investimento que foi feito na solução, tem o processo que muitas vezes é torto e a solução muitas vezes não vai conseguir resolver esse problema, né? Se me permite, até antes de voltar a resposta aí, o que eu vejo muito nas empresas, aí eu estou falando de uma forma mais geral, tá? É, exatamente por essa questão, né, de se pedir muita verba para aquisição de soluções, é a dificuldade que muitas vezes o CISO tem de voltar, né, e falar, olha, a gente comprou essa solução, mas a implementação ela não foi tão bem sucedida, ela não conseguiu entregar aquele controle que a gente está precisando, e aí muitas vezes começa a se construir, entre aspas, né, um castelo de cartas, né, aonde é uma estrutura muito frágil, e esses novos ataques, né, os ataques de ransomware, por exemplo, eles estão servindo para mostrar, né, o quão realmente resilientes são as estruturas de segurança das empresas, né? Então, certamente, agora voltando à resposta, né, não é como a estratégia de terror, é fundamental sim, né, que a gente traga os riscos, que a gente consiga mostrar os cases que estão acontecendo ali no mercado, que de uma forma madura também, né, a gente demonstre, tá? Quais são os nossos controles, quais cenários que a gente está preparado para lidar, né, com relação a esses principais riscos dentro da companhia, e quais cenários que a gente precisaria estar investindo um pouquinho mais, né, para conseguir ter um nível de controle maior. O que ajuda muito também, eu tenho visto empresas que têm sido bem-sucedidas nesse sentido, usar essa abordagem que eu vou falar, a utilização de frameworks, né, aí de mercado. Então, vamos pensar aí no CIS ou no NIST, né, onde o que seria interessante? Eu faço uma primeira medição, vejo o meu nível aqui de maturidade ou de completude, dependendo do framework, da metodologia, e aí eu vou definindo, por exemplo, aonde eu vou querer chegar depois de algum tempo. Então, daqui a 6 meses, olha, Board, eu vou implementar essas iniciativas. Daqui a 6 meses, eu vou trazer para vocês e para a empresa essas capabilities, né? Então, esses benefícios. É muito importante que aí a gente atrele os resultados a essas capabilities que a empresa ganha, né? Porque senão a pessoa, né, o executivo não vai conseguir entender o que você está entregando, né? E aí, quando você faz um programa, né, que está baseado num framework de mercado, e por que também um framework de mercado? Porque ele permite que você se compare a outras empresas, porque certamente os executivos vão perguntar para você, mas com relação a outras empresas do segmento, a gente está investindo mais, a gente está investindo menos, o nosso nível de maturidade está em linha, ele está baixo, né? Então é fundamental que primeiro a gente tenha essa transparência, né? E consiga então aí se comparar. Então tem vários frameworks, eu evitaria nesse momento, né, reinventar a roda, né? Ou seja, criar alguma coisa muito específica da empresa, porque depois você vai ter dificuldade de se comparar. Exatamente, muito bem mencionado, né, André? Acredito que são boas dicas, principalmente essa questão, né? A gente vê muitos gestores investindo milhões, né, em soluções que vão solucionar o problema, né? Mas na verdade é exatamente a solução não se encaixa ao processo, o processo não se encaixa à solução, e no final você fica com dois problemas. Eu acho que você resumiu muito bem algumas das decisões, né, que acabam sendo tomadas por alguns gestores e que, de fato, acabam gerando dois problemas no final, né? E, André, só para a gente concluir, assim, muito bom, gostei muito, assim, do que você falou, assim, na minha visão, mostra um alto nível de maturidade como gestor, muito interessante. A gente que atua não só na Europa, né, no Brasil, em outros países também, é, eu posso dizer assim, com base na nossa experiência, assim, que realmente, né, o seu nível assim de maturidade como gestor é bem acima assim do que a gente acaba acostumando ver. Isso é muito bom, isso é muito legal, André. Obrigado. E assim, uma coisa que só para a gente concluir aqui, André,
O que, né, a gente queria que você desse uma dica, seja a nível pessoal ou profissional para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Ou que querem chegar aí onde você está, né, André? Eu conheci você quando você era analista, hoje já é um gestor de muitas responsabilidades e lida com, né, com diversos, né, C-levels, né? Então, isso é muito bacana, né? E muitos, né, às vezes trilham, né, por chegar aí onde você tem alcançado. E que dica você gostaria de compartilhar aqui com quem está nos ouvindo, André? Legal. Ô, Flávio, se me permite, vou deixar duas dicas bem rápidas aí. A primeira, ainda falando para o gestor né, de segurança, é invista na equipe, né? Se você realmente ali, né, vai estar trabalhando com consultorias e tudo mais, que é importante para, né, muitas vezes você não tem aquele conhecimento dentro de casa, mas né, que você retenha esse conhecimento, que a sua equipe ela consiga, né, realmente ali tratar os principais tópicos que você precisa, né? Eu entendo que seja muito importante. E numa visão pessoal, né? Eu vou retornar ao tema ali, né? Até vou citar o Sócrates. Eu sou bem fã de filosofia também, né? Que é o conhece a ti mesmo, né? Mais do que nunca, a gente vive num tempo, num momento que o autoconhecimento, né, você conhecer quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, né, é fundamental para que você não seja, de alguma forma, manipulado, né? Então, vou citar um exemplo aqui, né, questão própria e que eu aprendi depois de algum tempo da minha carreira, né? A gente tomar cuidado, por exemplo, com os elogios, né? Eu hoje prefiro receber uma crítica, né? Quando ela é bem embasada, do que o elogio, porque o elogio, por exemplo, ele vai inflar muito. Então, é uma coisa que eu aprendi, né? Com relação aí o meu ego, né? E essa questão aí de você tá olhando, né? Para si mesmo, se conhecendo. Então, acho que as dicas que eu daria finais seriam nessa linha. Uhum. Muito obrigado, André. Agradeço novamente aqui por ter aceito o nosso convite, compartilhado aqui esse conhecimento, essa experiência, que é muito válida, André, assim, a todos que nos escuta, tanto aqui na Europa quanto no Brasil, né, Angola. Então, muito obrigado, André, por ter aceito novamente, e a gente volta, né, no próximo dia discutindo aí vários outros temas aí que você tem para nos falar, né? Seja frameworks, entre outras práticas aí que a gente pode discutir um pouco mais. Mas obrigado, André, obrigado a todos que estão nos ouvindo e até a próxima, pessoal. Isso. André, muito Valeu, obrigada, pessoal. então, por ter disposto aqui o seu tempo para esse bate-papo conosco, tá bem? Então, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço, Jéssica, agradeço, Flávia, a todos que nos acompanharam aí. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.